Então, pessoal, vamos aqui à resolução de algumas questões da banca objetiva. Nessa primeira questão, vamos ler e observar o que está sendo pedido. Olha só, em uma conferência estavam presentes 1.300 pessoas. Sabe-se que 20% dos presentes eram profissionais que trabalham na área da saúde. Dentre os profissionais da área da saúde, 40% são enfermeiros. Sendo assim, ao todo, quantos enfermeiros estavam presentes nessa conferência? Então, observando os dados da questão, é uma questão que trabalha proporção. Então, vamos pensar aqui, ó. Estavam presentes 1.300 pessoas. Então, o total de presentes, 1.300 pessoas, certo? Sabe-se que 20% dos presentes eram profissionais da área da saúde. Então, deste total aqui, da área da saúde, são 20%. E ainda, dentre os profissionais da área da saúde, ou seja, entre esses profissionais aqui, 40% são enfermeiros. Certo? Qual é a pergunta? Quantos são os enfermeiros? Muito que bem. Então, olha só, é uma cadeia percentual, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nós temos que descobrir quanto é 20% de 1.300. Então, como é que a gente faz essa conta? 20% de 1.300. Esse é o primeiro cálculo que nós temos que fazer. Lembrai-vos, meus queridos, a preposição de significa multiplicação. Como é que a gente vai multiplicar 20% por 1.300? Transformamos esse 20% na fração, ó. 20 sobre 100, ou no 20%. E multiplicamos com 1.300. E agora, cancelamos esses dois zeros com zero do 1.300. Vai ficar 20 vezes 13. Para fazer essa multiplicação de uma maneira bem simples, olha só, te liga na dica. O zero do 20 coloco aqui no resultado e faço, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, os profissionais da área da saúde são 260. 260. Desses 260, 40% são enfermeiros. Então, agora eu vou calcular quanto é 40% de, então, vezes 260. Então, ó, 40% de, né? Eu vou deixar o D agora. Então, aqui, ó, vamos puxar um pouquinho. Transformo 40% na fração, 40 sobre 100. O D, multiplicação, 260. E aí, corto um zero do 100 com um zero do 40. Um zero do 100 com zero do 260. Vai ficar 4 vezes 26. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, quantos profissionais são enfermeiros? São 104. Alternativa A de Argentina. Observa aqui, ó. Nesse primeiro cálculo aqui, nós calculamos quem são os profissionais da área de saúde. Nesse segundo cálculo, nós calculamos quem são os enfermeiros. Ok? É uma questão bastante tranquila, só que qual é o problema? O problema é tu pegar esse 1.300 e tentar calcular direto os 40%, tá? Então, o ideal, como se diz, né? O ideal é, primeiro tu calcula quanto é 20% de 1.300. Depois tu calcula quanto é 40% de 260. Ok? Vamos para a próxima questão? A próxima questão já nos salta aos olhos o que está pedindo, porque olha só no meio da questão aqui, ó, probabilidade. Considerando-se os números de 1 a 100, qual a probabilidade de que, ao escolhermos um desses números aleatoriamente,
aleatoriamente, ele seja múltiplo de 9. Bom, o que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, o que é probabilidade de alguma coisa, tá? Probabilidade eu gosto de definir da seguinte forma, ó. É o que tu quer sobre o que pode acontecer. Isso eu entendo como probabilidade. O que tu quer sobre o que pode acontecer. E o que tu quer? Tu quer um múltiplo de 9. Sobre o que pode acontecer? Os números de 1 a 100, tu sortear os números de 1 a 100. Então, é o seguinte, ó, o que eu quero? Primeira coisa, os múltiplos de 1 a 9. Como é que eu calculo os múltiplos de 1 a 9? Não, os múltiplos de 9, tá? Os múltiplos de 9 compreendidos entre 1 e o 100. Muito simples. Como é um número menor que 10, a gente pensa na tabuada. Qual é o primeiro múltiplo do 9? É o próprio 9. A gente não pode esquecer que o próprio número é múltiplo dele mesmo. Por quê? Se eu fizer 9 vezes 1, dá 9. Depois, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 8, 9 vezes 4 não, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. Eu fico esperando vocês responderem, tá? 9 vezes 9, 81. E aqui, ó, 9 vezes 10, 90. E 9 vezes 11, 99, porque o 99 tá aqui, ó, antes do 100. Então, quantos múltiplos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, olha só. A probabilidade de termos os múltiplos de 9 vai ser, ó, 11, o que eu quero, múltiplo de 9. Quantas vezes pode sair? 11 vezes. O que pode acontecer? São os números de 1 a 100. Então, sobre 100. 11 sobre 100 é 11%. Então, qual a probabilidade de eu escolher um múltiplo de 9 entre 1 e 100? 11%. C de Canadá. Certo? Gosto muito dessa ideia aqui de probabilidade, porque ela nos deixa bem claro, é o que eu quero sobre tudo aquilo que pode acontecer. E o que eu quero nesse caso? Os múltiplos de 100 entre 1 e, ou melhor, os múltiplos de 9 entre 1 e 100. São 11 múltiplos. Quantos números? 100. 11 sobre 100, 11%. Tranquilo? Acabou. Vamos para a próxima questão. Ela não ficou meio comprida demais. O meu ficou fora de foco aqui. Mas nós vamos ter que lidar assim. Então, olha só. O quadro abaixo, que no caso é uma tabela, tá? Que eu transformei numa tabela, apresenta a duração do treino de um atleta durante 5 dias. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta a duração média do treino desse atleta. Então, está pedindo a duração média. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos calcular a média. Como é que se calcula uma média? Seguinte, ó, tu soma todos os valores, no caso, ó, 54 mais 48 mais 46 mais 52 mais 50. Como é uma média simples, uma média aritmética, eu somei 5 valores. Então, eu vou dividir por 5. Olha só, então a média aqui nesse caso vai ser... Vamos somar aqui, ó. 8 mais 2 dá 10. 6 mais 4, 10. 10 mais 10 dá 20. Vai o 2. 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. Mais aquele 2, 10. Então, 10 mais 10 dá 20. Mais aquele 5, 25. Olha só como não é difícil fazer uma soma. A gente vai de 10 em 10. Se tu não entendeu, repete o trecho. Então, vai dar 250 sobre 5. 250 dividido por 5.
Ó, 25 dividido por 5 é 5. O zerinho que sobrou, coloca no resultado. Então, a média aqui, a banca foi uma baita mãezona, 50 minutos. Letra E de Equador. Tranquilo? Então, questão de média. Média simples, média aritmética. Tu soma os valores e divide essa soma pela quantidade de valores. Vamos para a próxima questão? Aqui a próxima questão. Na construção de uma casa, 3 pedreiros constroem 6 metros por dia. Tá cheirando o quê? Que tem que estar aparecendo. Cheirando nada, né? O que está aparecendo? Aqui é por metros quadrados, né? O que está aparecendo isso daqui? É uma questão, assim, de um conteúdo muito solicitado pela banca objetiva. Se o proprietário da casa contratar mais 2 pedreiros, considerando que todos possuem a mesma capacidade e ritmo de trabalho, quantos metros quadrados no máximo irão construir por dia? Então aqui eu tenho 3 valores conhecidos e quero um quarto. Isso é regra de 3, simples. A banca pede muito regra de 3. Então vamos construir a nossa tabelinha. Ó, nós temos o número de pedreiros e metros quadrados por dia. Então, 3 pedreiros constroem 6 metros quadrados por dia. Se o proprietário contratar mais 2, então, 3 mais 2, 5. Quanto tempo eles vão construir, né? Quantos metros quadrados eles vão construir no máximo por dia? Então, X. Se aumenta a quantidade de pedreiro, aumenta a quantidade de dias. Se aumenta uma grandeza e a outra aumenta também, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E o que isso tem a ver? Tem a ver que eu vou construir a minha proporção copiando a tabela tal e qual. Ó. 3 está para 5, assim como 6 está para x. Se tu tá lá na prova, tu faz a multiplicação direta aqui na tabela, tá? Mas aqui eu estou sendo bem didático, ensinando direitinho para vocês passo por passo. Faço agora a multiplicação em x, que é aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 6, 30. X igual a 30 sobre 3. Então, nós vamos ter que x é igual a 30 sobre 3, 10. 10 metros quadrados. Alternativa C de Canadá. Ok? Uma questão muito tranquila que a banca costuma pedir bastante. A nossa última questão desse vídeo. Uma enquete feita com 100 frequentadores de uma academia perguntou qual atividade eles praticam. Se é musculação ou treino funcional. Como resultado da enquete, obteve-se 68 frequentadores praticam musculação. Então, ó, musculação, 68. E 56 treinam funcional. Então, funcional, 56. Sabendo-se que todos responderam à enquete e que praticam pelo menos uma das modalidades, ao todo, quantos frequentadores praticam as duas modalidades? Então, eu quero musculação e funcional, certo? Ou seja, vamos enxergar isso na forma de um diagrama. Ó. Eu tenho aqui um diagrama para a quantidade de musculação e um diagrama para a quantidade de funcional, certo? Então, 68 responderam para musculação, 56 para funcional. O que a questão está pedindo? Está pedindo o E. Ó, musculação e funcional. Então, a questão está pedindo quanto que é esse meio aqui, ó. Musculação e funcional. Como é que eu ensino vocês a resolverem essa questão? Da seguinte forma, ó. Tu vai pegar e vai somar esses dois valores aqui, da musculação e funcional, ó. 68 mais 56. 6 mais 8, 14. Vai 1. 1 mais 6 mais 5, 12.
124. E agora, o que a gente faz? A gente pega essa soma, 124, e vai diminuir o total, menos o 100. Tá aqui, dá 4, 2 e 0. Portanto, quantos que praticam musculação e funcional? 24. Então, a alternativa A, de Argentina. Certo? Então, quando te dá essa questão e que pede, ó, o E, tá? Isso aqui é um tipo de questão que envolve diagramas e conectivo E. Tu soma os valores que foram dados, tá? Dos diagramas, e dessa soma tu diminui o total. Se por um acaso o total foi maior que a soma, tu vai fazer o total menos a soma, certo? Porque daí é batata, é tranquilaço, ó, tu vai conseguir obter o valor da interseção dos dois conjuntos, certo? Uma dica bastante valiosa para a resolução das questões de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado. Peço a todos que cliquem no gostei desse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Até mais!